Estávamos sumidos, estamos de volta. De volta com a feira. E uma feira, não é uma feira simples não. É uma mega feira. É a Agropec, aqui em Paragominas, direto do Pará. E hoje a gente recebe aqui uma pessoa muito especial, muito dedicada, está envolvida com o projeto Agro, está ligada a futuros resultados magníficos aqui da feira da Agropec. A gente recebe aqui a doutora, professora Ana Paula Pontes. Professora, obrigado pela disponibilidade de tempo, de gravar conosco, de mostrar pro nosso Pode Aplicar que a gente vai trazer boas ideias aqui que podem ser replicadas, né? Tudo que é o intuito do pode aplicar tudo que é bom. E a senhora vai trazer ideias aqui que podem ser replicadas no Brasil todo de forma muito positiva. Que bom, fico muito feliz em contribuir com vocês. Professora Ana Paula vai contar um pouquinho da sua história primeiro, né? A gente estava falando aqui um pouquinho fora do ar. Ela é paraense. Belenense nata, né? Com uma história muito, muito positiva, né? Saiu, estudou, voltou. Como foi sua história, professora? Como que você foi parar na Faculdade Federal? Então, eu já sou docente há 19 anos. Eu sou professora há 19 anos, comecei na capital. Lá eu era professora em outras universidades, como a Universidade do Estado, né, a UEPA. Também fui professora do CIABA, que é da Marinha Mercante do país. E um belo dia eu fui convidada para vir aqui em um evento e eu me apaixonei pela cidade. E eu disse, eu gostaria de morar aqui. Aqui eu moraria. Eu falei assim, aqui eu moraria. E aí, no ano seguinte, surgiu a oportunidade de um concurso que ia ter para cá, para a Universidade Federal, e eu passei em primeiro lugar. Olha aí, passou em primeiro lugar na Faculdade Federal. Parabéns, professora. E desde então eu tô aqui, desde 2017. Olha só, foi pro Rio, voltou? Isso, aí em 2020, eu fui contemplada, né, com uma bolsa de doutorado, em agronomia, no caso, porque aí tem toda uma trajetória, né? A universidade é rural, então era muito importante também fazer essa contextualização da administração com a agronomia. E aí eu fui estudar exatamente a socioeconomia, então hoje eu sou doutora em socioeconomia, desenvolvimento regional e do agronegócio. São as minhas especialidades, né? E aí eu fui para o Rio para entender, para conhecer como acontece o empreendedorismo no agro, no mundo. Então eu tive a oportunidade de falar com outros pesquisadores, né, de poder fazer um network nesse sentido, e a partir daí fazer a pesquisa de campo nesta região. A ideia realmente era estar nesta região para conhecer um pouco mais dessas mulheres do agronegócio. E eu fui desafiada, Leandro, na minha qualificação. Um dos doutores, né, dos PhDs, eles falaram assim, mas professora, por que você escolheu a região de Paragominas? Você acredita que você vai ter uma amostra para ser considerável de mulheres empreendedoras? E aí eu já estava fazendo pesquisas. Dentro dessas pesquisas foi observado que não existia nenhuma pesquisa científica de alto impacto no país. Para dizer que não existia, porque nós fizemos aí uma revisão sistemática de literatura, nós encontramos um único artigo qualificado, porque aí entra a questão de escreverem, podem escrever. A questão toda qual é a base científica disto, né? Qual foi a tua amostra qualificável? Isso existia uma publicação e ela era muito generalista. Não é jornalístico, né? É uma pesquisa. Não é jornalístico, exatamente. Aí isso muda exatamente o impacto dessa pesquisa. E qual foi, assim, pra gente poder depois buscar, né? A gente pode até deixar o link depois do trabalho, claro, né? Claro. Qual que foi a tese que você buscou? O que você buscava com essa pesquisa com as mulheres? O cerne da pesquisa era conhecer quais eram as competências técnicas das mulheres empreendedoras do agronegócio dessa região. Porque quando a gente pensa no empreendedorismo,
Não é só o empreendedorismo. O empreendedorismo ele tem uma questão muito ligada a gêneros, que muda a forma de como você empreende. Muda também o empreendedorismo, a forma de empreender, dependendo do teu segmento. Então, muda o teu perfil dessas mulheres. Então, a ideia minha era entender, conhecer o perfil das mulheres desta região e quais eram as competências técnicas. Porque as competências, elas fazem elas têm um diferencial muito grande nos resultados finais, né? E aí nós podemos, a partir daí, criar um framework com essas competências, demonstrando qual eram as competências das mulheres desta região. E possivelmente a nossa presidente do sindicato viu essa pesquisa, né? Não só viu, como participou. Um abraço para a Maxiele, né? Maxiele, assim, de todas as feiras que a gente participou, a gente participa de bastante feira Brasil afora, é o único sindicato que a gente encontrou liderado por uma mulher. E para mim eu te confesso que foi uma grande honra. Acho que a Maxiele, ela foi um presente, né? Porque desde o dia que eu disse para ela sobre a pesquisa, que ela ainda não tinha, ela estava ainda na semente do rural delas, e desde então ela me chamou para participar, né, do movimento do rural delas, abriu as portas e ela me auxiliou a poder identificar essas mulheres, né? Então, assim, a Maxiele foi uma pessoa muito importante, porque ela tem interesse, é uma pessoa que acredita também na questão do conhecimento científico, e todas as vezes que eu vou até ela, né, com uma ideia sobre fazer algum tipo de pesquisa, de conhecer algo, ela está sempre aberta para apoiar. Ela é fantástica, né? Uma energia muito positiva, defende muito a região que ela está, né? Defende muito Paragominas. Eu já tive a oportunidade de encontrá-la em outros locais fora aqui do Pará, e sempre ali com aquela força, levando o nome do seu estado, levando Paragominas para frente, né? Eu sempre conto para todo mundo que está à nossa volta. Olha, existe, na minha opinião, né? Existe dois tipos de Pará. Pará, todo mundo, né? E Paragominas, né? Paragominas, ele tem um viés mais voltado a empresas, a negócios. É uma cidade que a economia gira pujante. Eu brinco que Paragominas é um oásis no estado do Pará. Ele é um ponto fora da curva, né? Porque não querendo ser totalmente paragominense, que eu me considero também de coração, mas a gente precisa, né, dar a César o que é de César. É uma cidade organizada, é uma cidade onde existe uma autoestima muito boa, e que essa autoestima das pessoas que residem aqui, daquelas que vêm empreender aqui, fazem com que a cidade se torne cada vez mais pujante. Por exemplo, dentro dessa própria pesquisa, a gente percebeu que existe aí uma autoestima das pessoas em quererem ser os pioneiros. Aqui a palavra pioneirismo é algo que, para eles, reflete muito orgulho. E como eles querem ser pioneiros e protagonistas, eles se juntam em prol disso. Então você vê que é uma cidade onde o cooperativismo ele acontece de fato. E as pessoas cooperam não só por uma questão financeira, elas cooperam socialmente, ambientalmente, por um ato específico, né? Então isso faz uma diferença. Isso tudo que a professora acabou de dizer é o reflexo de quem anda aqui em Paragominas vê. É uma cidade arborizada, limpa. Uma coisa interessante que eu vi, professora, que eu não sei, né? Sem quebra-mola, pouquíssimos. A gente tem sinalização eletrônica, mas quebra-mola a gente não tem. Isso é um... Me desculpa aí, mas isso é um mal da cidade. Exato. E mais, tá? Aqui as leis de trânsito são obedecidas, o que normalmente, para quem não for do estado, pode não saber, que no interior do Pará não é hábito. Por exemplo, em outras cidades não é comum você ver pessoas pararem na faixa de trânsito para o pedestre poder passar sem, ele não precisa levantar a mão nem ficar com medo. As pessoas, quando vê o pedestre na faixa, elas param para você passar. Você vê os motociclistas todos de capacete, né? Você vê que a cidade não tem pichação, a cidade não tem pedintes.
Então, tudo isso faz com que As Paragominas rotatórias seja funcionam. diferente. Funcionam. 2 carros simultaneamente, gente. Funciona, aqui funciona. Vamos levantar um drone depois, vamos filmar isso aqui, que é muito bacana. As outras cidades têm que vir conhecer Paragominas e retirar daqui o que tem de bom, né? E uma história muito bacana que gerou o convite para a doutora Ana Paula estar conosco aqui hoje, foi uma visita que ela fez ontem aqui no nosso stand junto com a equipe, né? O grupo de alunos que estão fazendo algo fantástico, na minha opinião, e acho que isso também reflete a opinião da CEL e talvez seja a opinião de todo o agronegócio, tá, professora? Que bom. Ela está fazendo uma pesquisa durante a feira com os expositores. Exato. Né? E com os visitantes, tá? E com Eu tenho são duas pesquisas. Duas equipes com 2 pesquisas, que nós queremos conhecer os expositores para melhorar a experiência dos expositores na feira, mas nós também queremos conhecer os visitantes, para exatamente entender quem são esses visitantes e também proporcioná-los uma experiência melhor na feira, por que não? Vocês estão tendo noção do que é isso? A gente viaja o Brasil inteiro. A gente nunca encontrou ninguém fazendo uma pesquisa em loco para falar, para entender o que o expositor, porque o expositor aqui na feira ou em qualquer outra feira, ele é cliente do evento, cliente do sindicato rural. E como cliente, a gente quer ter voz. A gente quer falar, olha, não tá bom assim, olha, não ficou bom assim, olha, eu acho que pode melhorar nesse item aqui para que eu possa permanecer investindo os nossos recursos de marketing durante a feira. Eu posso continuar movendo toda a minha equipe para a feira. Então, assim, ouvir quem está na ponta, quem é o usuário, né, o visitante. Olha, a feira não ficou bom, o show não ficou bom, o horário ficou muito tarde, o horário ficou muito cedo, o estacionamento está ruim, o preço do consumo está muito alto. Isso são coisas que precisam ser catalogadas. E para sair do achismo. Por quê? Porque quando a pessoa ela fala de uma forma informal, digamos assim, até os próprios organizadores, eles podem ter a tendência de achar, porque fulano é chato, não, isso daí é um opositor. Ou até dizer assim, tá vendo, todo mundo gosta, porque fulano elogiou, ciclano. Mas será que isso de fato reflete a maioria? Qual é a proporção? Qual é a proporção disso? Será que você não está apenas na sua bolha? Porque a gente tende a acreditar nas verdades absolutas, né, das nossas bolhas. Né? Então, quando você faz uma pesquisa científica, você está dando um respaldo. Ou que você está certo, ou que você precisa melhorar. Sem viés. Sem viés. E mesmo que exista um ou outro, mas ele vai ter um resultado muito mais impactante, porque você está fazendo isso de uma forma sistemática, você está fazendo isso de uma forma técnica. Então, isso vai gerar um resultado real, não é um empirismo. Né? E assim, é o que vai refletir na longevidade do evento. Né? A feira precisa continuar, ela gira a economia local. Os comerciantes conseguem movimentar o seu caixa aqui com a feira, porque eu não tenho esse dado, não sei se a professora tem, qual é o número de visitantes que Paragominas recebe de outras cidades durante a Agropec. Será que tem esse dado ou não? Vamos ter no final da feira agora. Quando vai ser divulgada a pesquisa? Então, eu estou aqui os 9 dias, são todos os dias eu estou aqui, eu tenho 3 equipes, cada uma delas com 25 alunos, nós estamos aí com 75 alunos. Curso de administração? Administração e sistema de informação, tá? São os alunos que estão participando da pesquisa. E aí eu estou fazendo, né, monto uma equipe de trabalho com eles, então a gente vai estar fazendo fazendo esse apanhado durante os 9 dias. Aí, após esses 9 dias, eu tenho mais 2 colegas que eu convidei para participarem comigo, para a gente dar conta de tantos números, né? E tantos dados. E a ideia é daqui a 30 dias, né? Mais ou menos pelo dia 19 de setembro, nós vamos montar um simpósio para fazer exatamente a demonstração desses resultados. Né? Porque fazer essa parte da sistematização dos resultados é um pouco mais rápido. O que vai demorar é depois nós transformarmos isso nos artigos que vai sair. Porque
o que nós vamos gerar aqui é um relatório técnico, né? Então, nós vamos criar um relatório técnico com todas essas informações catalogadas, qualificadas, e cada uma dessas informações nós vamos montar um artigo científico específico para fazer essas demonstrações desses resultados, né? Fazer essa análise mais acurada, com levantamentos de outras feiras, fazer exatamente essa comparação, para que isso de fato possa ter um resultado impactante. E assim, vai servir de base não só para o sindicato, não só para a Agropec, mas, por exemplo, para a associação comercial. Exato. Né? Que vai extrair dali que, por exemplo, a associação comercial pode se mover para que o município, ano que vem, tenha mais visibilidade, mais lucratividade, mais aceitação do público. Exato. Né? E principalmente também em interesse na própria pesquisa, porque como é algo muito pioneiro, né? E nós, como professores, a gente acaba passando por isso. Por exemplo, nós estamos aqui com o apoio do sindicato, né? Uma parceria com a universidade. Com a universidade, mas que, se tivéssemos um apoio maior de outras entidades, nós poderíamos estar dando condições melhores para essa pesquisa. E levantando mais dados, né? E que ainda não é, porque as pessoas costumam, às vezes, olhar a pesquisa científica ainda como uma historinha. Então, quando a gente realmente mostra isso para a sociedade de uma forma mais impactante, dentro de uma revista científica qualificada, de alto impacto, a visão muda. Muda e tem que mudar, porque assim, a gente tira de base a própria Seu Agro. A gente cresceu com base em pesquisa, não tem outro jeito. Quando a gente entendeu isso, a gente tem que parar e fazer uma pesquisa de mercado. Não é o que eu quero, não é o que eu acho bonito, não é o que eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade que esse logo seja azul ou seja verde. Não. Isso aqui tem uma explicação para isso aqui. Isso foi feito um brand em cima. Exatamente. E que entregou que isso aqui tá ligado ao que a gente busca, ao que a gente quer. Essa marca, essa cor, esse formato, esse desenho aqui. Nada aqui é por acaso. Não. Tudo tem que ser estrategicamente pensado. Exato. Quando eu recebi esse feedback da nossa equipe, por exemplo, que a logo ali, ela segue uma proporção áurea, eu parei e falei assim, mas o que é proporção áurea? Vamos lá, né? Me explica primeiro. Não, é o que agrada aos olhos, os olhos veem essa numa dimensão mais... isso é importante, a gente ter o nosso logo na proporção áurea. E de onde veio esses dados? Pesquisa. E é uma pesquisa em marketing. É uma pesquisa que qualificada. Também é outra especialidade sua, né? Exatamente. Vamos falar. Como que uma professora, administradora, fez pesquisa com as mulheres, e qual que é essa ponte com marca? Com a marca, foi porque no meu mestrado, né, eu sou mestre em administração com ênfase em marketing, e lá foi quando eu comecei a fazer pesquisas de brand para conhecer, para entender como é que funcionava, né, os clientes, né, dentro das redes sociais. E as marcas, elas estão muito associadas hoje à questão dessa conectividade. Então, a partir daí, eu comecei a estudar o marketing dentro da internet para conhecer o mercado consumidor. Aí, depois, você vai juntando, né? Aquela história, quando a gente pensa no conhecimento, o conhecimento ele é transversal, ele não pode ser algo apenas para um sentido, né? Então, quanto maior o teu conhecimento e a tua capacidade de sistematizar isso, então, tudo vai criando cadeias que vão dando sentido. Então, hoje, o marketing, ele é importante. Eu sempre digo o seguinte, que não adianta você ter o melhor produto, você ter o melhor serviço, se ninguém sabe disso. Se você não consegue comunicar o que você faz de melhor, as pessoas não vão dar valor àquilo que você está fazendo de melhor. Né? Não basta você ser o melhor, você precisa dizer, e as pessoas precisam principalmente ter essa percepção de que você é o melhor. Dizer e eles entenderem, né? Exatamente, eles precisam perceber. A gente sempre fala aqui no marketing, não interessa se você é uma pessoa inteligente ou uma pessoa não tão inteligente. O que vai fazer com que as pessoas te reconheçam como inteligente ou não são as percepções dela a seu respeito. Então, a forma como você vai falar com a pessoa, ela vai entender se você é ou não inteligente. E, às vezes, você pode até ser. Mas se você é uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue se expressar, você vai acabar refletindo
que você de repente não é assim tão bom. Agora, se você é comunicativo, se você é expressivo, às vezes a gente até fala que são os administradores, são os empreendedores de palco, que são aqueles que, na verdade, são meio vazios. Mas eles falam tão bem palavras que são estratégicas que as pessoas creem que eles são bons, mesmo eles tendo só o básico ali para falar. O empreendedor político, né? Exato. Ele sabe o que precisa ser dito. E só diz isso, se você sacudir ele, não sai mais Não sai nada. conteúdo nenhum. Nenhum. Ok, o que você disse, vamos colocar na prática. Opa, peraí que eu vou ter que chamar a minha equipe. Exato. Você me dá mais um tempo? Você me dá mais alguns minutos, né? Exato. E a professora falou algo muito interessante que eu acho muito importante a gente replicar aqui e talvez fique um alerta para quem nos assiste e que tem o poder de alterar, modificar isso nas grades curriculares dos engenheiros agrônomos. A gente estava conversando ontem e eu achei muito propícia a fala da professora que marketing é uma matéria optativa. Optativa, pelo menos dentro da grade da UFRA, eu posso falar assim. Ela é os alunos não estão, mas eu acho que é geral. Eu ainda não fiz uma pesquisa real sobre isso, vale, mas vou fazer. Vale. Mas, por exemplo, o marketing, que a disciplina é marketing agrícola, ela é uma disciplina optativa com uma carga horária de 30 a 60 horas, dependendo, e que ela não está na grade curricular do curso de agronomia. Mas hoje a gente vê, né, que uma boa parte da parcela dos agrônomos está na parte comercial. Então, como podem estar numa parte comercial sem um conhecimento técnico na área? Hoje não tem agrônomo que tem sucesso, grande sucesso, se ele não tem uma exposição da marca dele. Ele tem que expor a marca, não só a marca que ele trabalha, a marca dele. Pessoal dele. E como ele faz isso? Na base do achismo. Ou faz um curso paralelo, que tem N's aí nas redes sociais, né, para comprar. Cursinho de R$39,90. Ou então, já sou um especialista. Ou então ele tem a sorte de entender o hype, né? E navegar junto. Mas seria muito importante para o setor, seria um ganho para a engenharia agronômica ter isso como obrigatório. O engenheiro agrônomo sair com conhecimento de marca, saber como ele tem que se expressar para que o cliente entenda. É aquela velha métrica, né? Saber dizer para uma criança de 7 anos o que você faz, o que você vende, como você vende, para que você vende, quanto que custa. Se a criança de 7 entendeu... Todo mundo vai entender. Você é um bom vendedor, você é um bom marketing. Né? Então, assim, eu não tinha esse conhecimento, que não tinha nada de marketing. A hora que falou, eu falei, rapaz, não tem. Então a gente vê engenheiros agrônomos, né? Story hoje em dia, rede social, fazendo marketing sem conhecimento, na base do achismo mesmo. Eu acho que é bacana, eu acho que não é. Às vezes dão sorte, né? Sim. Eu sempre digo o seguinte, que as universidades, dependente da tua formação, você não sai da universidade um cara totalmente preparado, mas ela tem que te dar a base. Né? A base é importante para que você possa fazer essa contextualização. Você sai com conhecimento prévio e quando você chega no mercado de trabalho, você faz essa associação. Eu refino, Exato. Eu trago os alunos para fazerem pesquisa de campo e para saírem da zona de conforto, porque isso também me incomoda. Me incomoda estar formando profissionais apenas conceituais, mas que eles não conseguem exatamente fazer essa contextualização. Então, eu busco sempre algumas alternativas de trazê-los à prática para que eles consigam perceber, porque é aí que você consegue... Nossa, então aquele conceito, ele está refletido sobre isso. Aqui. Né? Ontem, quando nós chegamos com você e que a gente faz abordagem, que tem um retorno também, um feedback, que eu te agradeço muito por isso, e nós precisamos de pessoas que abracem esse tipo de causa, para que os alunos eles ficam maravilhados. Nossa, e se eu tivesse numa outra situação, será que eu saberia como me posicionar, como conversar, como chegar? Então são oportunidades, experiências únicas, né? Que quando ele chega no mercado de trabalho, você já vai ter um profissional diferente. E aí o dia a dia vai moldando ele e vai tornando ele cada vez melhor. Mais competente, mais capacitado, sem medo de questionar, dialogar, apresentar, sugerir. Né? A gente falou hoje aqui, inclusive nós dois falamos de opiniões divergentes, de forma
calma, tranquila. Como pessoas inteligentes. Entendeu o né? meu posicionamento, eu entendi o posicionamento dela e flui, cada um com seu entendimento, seu conhecimento, né? Perfeito. E por que isso foi possível? Porque a gente tem uma base e praticamos hoje aquilo que a gente aprendeu lá. Exatamente. E divergir não é ruim, porque se você só tem pessoas que concordam com você, você não vai ter exatamente a oportunidade de melhorar. As críticas construtivas, elas têm uma capacidade melhor de transformar você em um profissional. Como empresa, né, como negócio, a gente cresceu muito mais com as críticas do que com tapa nas costas. Com toda certeza. As pessoas nos apoiarem é importante também para termos um entendimento de que é o caminho. Mas as críticas é que vão nos lapidar. Tô achando que a gente cresceu rápido, foi porque a gente apanhou muito, hein? A Cel tem 18 anos, né? E a gente, no mundo agro, a gente é um caçula, né? Um bebê. A gente começou a gatinhar agora. A gente tem empresas aí que são seculares, né? Então, e a gente entende, a gente fez uma pesquisa de mercado que a gente tem uma representatividade muito grande nas regiões que a gente atua, onde a gente está, e um projeto para ampliar esse ramo de atuação, tudo com base em pesquisa de mercado, pesquisa de produtividade, pesquisa de volumétrica de chuva, tudo isso é importante para o nosso negócio. Se o cliente lá não tem sucesso, o meu produto vai fazer pouca diferença, entendeu? Talvez a gente cresceu muito rápido, foi porque as críticas foram pesadas. Perfeito. Pode ser. As críticas e o conhecimento. O conhecimento, né? O reconhecimento também, né? Aqui em Paragominas é um exemplo disso. Quando a gente pisou aqui anos atrás para fazer os primeiros negócios, a gente foi muito bem recebido por grandes grupos aqui. A gente pode citar nomes de vários grandes grupos que nos recebeu com muito, olha, interessante o que você faz, interessante o que você vende. Eu quero. Te abraço, é o que eu te falei, que é muito daqui. Não, eles são assim. Agora sim, também são exigentes num ponto. Onde vocês estão aqui? Aí a gente olha, a gente não está. Olha, vocês precisam somar conosco. A cidade precisa de um ponto aqui. Vocês têm que ter pelo menos um ponto de apoio aqui. Tem que ter gente daqui trabalhando pra gente daqui que entende a nossa língua. E a gente ouviu eles. A gente tem colaboradores hoje aqui, administrativo, de campo, coordenador aqui. Temos uma estrutura física que a gente comprou uma área, construiu aqui um centro de distribuição, escritório, tudo, porque foi uma exigência também do mercado local. Exato. E você sabe que isso se reflete em tudo? Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me perguntaram era se eu residia em Paragominas. Porque isso realmente faz uma diferença. Não adianta, por exemplo, você vir aqui, por exemplo, que acontece, dar aula, mas você não mora na região. Você acaba sendo aquela pessoa que entra, você não vai ter conexão. Então, viver aqui, estar aqui, te muda, inclusive, a forma como você enxerga a cidade. Você vê, não foi só com a Cel. Não. Foi também com a professora, tá vendo? Olha que bacana. Uma característica. Outras regiões não estão tão preocupadas com isso, né? Você vai entregar o que pra mim? É isso, tá aqui. Entregou, acabou. Não, aqui não. Você precisa estar aqui e fazer com que aqui realmente possa resplandecer. É cultural. Olha que bacana. Vamos copiar isso aí pra Rondonópolis, gente. Vamos copiar pra nossa terra. Cultural e isso, dentro da pesquisa que eu te falei, ele foi identificado como uma competência. É uma competência. Você está somando para sua região. Você está trazendo negócio para sua região. É porque no caso, apesar de ter sido feito com as mulheres, mas a gente também entende que como as mulheres, existe no agronegócio uma tendência de serem as famílias dentro do agronegócio que trabalham, né, juntos, acaba sendo um pensamento coletivo da família. Para eles, a questão do empreender vai muito além de ser apenas um negócio, mas é um estilo de vida, é algo que vai das suas tradições, das suas raízes, e é por isso que para eles é importante que você você deixe sua marca aqui. Tá vendo? Atitudes como essas que tem tornado Paragominas uma referência, não só no agro, mas uma referência de cidade para todo o país. A gente tem que aprender com o Paragominas, gente. Vamos observar Paragominas mais de perto. Ainda vão ouvir falar muito de Paragominas. Vamos visitar Paragominas. Quem não conhece, é uma cidade fantástica, né? Volto a falar novamente para quem tiver oportunidade de vir aqui conhecer, que tiver vontade de empreender, né? Minha cidade já está saturada, já tem muita coisa. Faz uma visita para Paragominas. Oportunidades não faltam. É isso aí. Professora, eu quero
agradecer seu tempo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Topar, participar conosco, falar sobre essas questões que são tão importantes, que é pesquisa, que é ter dados para poder avançar, para que lado avançar. Isso é muito importante. Fica aqui a minha mensagem, meu pedido para que outros eventos façam, ouçam, tenham uma estrutura para levantar esses dados também, para saber como avançar. Não só na base do achismo, não só na base daquela mídia jornalística que você pagou para publicar sobre o seu evento, falando tendenciosa, bem, tendenciosa, ou aquela mídia que você não pagou e aí ela vai falar mal do seu evento. Exato. Então a gente tem de tudo. Vamos ter dados, vamos ter ciência, vamos convidar as academias para estar junto. A CEL é uma parceira das academias. Onde a gente está, que a gente tem essa proximidade com a academia também nos permite fazer essa parceria, a gente recebe dentro da nossa empresa. A gente recebeu vários cursos de administração para visita técnica, a gente recebeu recentemente uma aluna de agronomia que foi fazer uma pesquisa na nossa área de P&D lá da CEL, com equipamentos, estrutura, tudo. Então assim, a gente quer estar muito próximo das academias, porque é dali que sai o futuro, é ali que chegam as novidades, é ali que é possível evoluir no tema de pesquisa, de novas tecnologias, de novas tendências de mercado e tudo mais. Onde chega primeiro? Nas academias. E é lá que nós estaremos sempre parceiros, andando paralelo. Isso é não só importante, como é um divisor de água, Leandro, porque hoje as instituições, elas também precisam dessas parcerias das instituições privadas, né? A gente está passando por um período onde, infelizmente, a nossa educação como toda, ela não está tendo incentivos para poder estar fazendo pesquisas públicas, para estar publicando os dados que são caros e que nós não temos recursos financeiros para isso. Então, quando a instituição privada ela vem e apoia a instituição pública, isso é fantástico, porque isso, além de conectar, porque é o ensino, é a pesquisa, é a extensão, a inovação, a tecnologia, que está tudo conectado entre o privado e o público, fazem com que esse conhecimento possa ser revertido em um aumento de produtividade real para as empresas privadas. Então, ter esse entendimento não é só um apoio para o conhecimento, mas isso traz, com toda certeza, posso te garantir, que traz um incremento produtivo para a própria instituição privada. Lucratividade direta, é isso. Inclusive, eu vou depois mandar o link do nosso Pode Aplicar aqui, para um amigo, um professor universitário rondonopolitano, ele é do curso de economia lá de Rondonópolis, Dr. Fábio Nobu, um amigo, né, um irmão, e ele está muito voltado com a sua linha de raciocínio, sabe? Assim, desde ontem que eu te conheci, eu falei, o Fábio precisa conhecer a doutora Ana Paula. Já quero conhecer, trocar figurinha com o Fábio. Olha só, Fábio, doutor, fica aí. Venha conosco, venha nos conhecer. Vamos trazer o Fábio na próxima Agropec. Sim, de repente a gente pensa até em fazer algum evento juntos, parceria não é? Juntos, né? Fazer uma roda de conversa técnica, eu acho que seria muito interessante. Vamos fazer essa ponte com o Fábio. Vamos. Né? Então tá bom, professora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou aqui em nome da CEL colocando o nosso negócio, a nossa estrutura, onde a gente está à sua disposição. O que precisar, onde a gente puder somar com o seu projeto, com as suas pesquisas, estaremos aqui sempre de portas abertas. Te agradeço. Tá Obrigada. Bom? É isso aí, gente. A gente encerra aqui com a doutora Ana Paula mais um Pode Aplicar direto da Agropec de Paragominas, no Pará.